Também acho. Mauricião? Boa noite. Sou ex-atleta de futebol americano. Após lesão e depressão, engordei e cheguei a 158 quilos. Fiz bariátrica há 6 meses. Fui de 142, com 43% de BF, para 110 e 23% de BF. Tenho 1,76 m. Você conhece algum atleta bariátrico? É possível? Julião, você Mensagem entendendo... do Lucas Bock, tá? Grande Lucas. Entendendo tudo que acontece dentro da cirurgia de um bariátrico, que são várias, né? Tem vários tipos de cirurgia. Tem o anel e tem o corte, né? Mas todas elas visam reduzir o volume do sistema gastrointestinal. Sim. Enxergando isso, claro, a longo prazo, não a curto prazo, você consegue ver esse atleta como um atleta de fisiculturismo? Ele pode sim se tornar um atleta de fisiculturismo. Por quê? Porque o estômago tem uma capacidade elástica muito grande. Então, por mais que ele tenha amputado um pedaço do estômago dele ou amarrado, ele sim tem a capacidade de aumentar novamente esse estômago e conseguir administrar novamente quantidades de comida que são grandes e pode tornar-se até um obeso de novo se não comer direito. Você sabe que a estatística de cirurgia... Desculpa te cortar. Perdão. O paciente que faz uma cirurgia bariátrica e não toma cuidado adjunto, ou seja, o cara que não vai fazer exercício, o cara que não faz dieta, a taxa de reganho, Renato, em 2 anos chega a 85%. É o mais natural acontecer. 85%. Porque tratou a causa, mas não tratou o efeito. Não, exato. Se você perguntar para cirurgião bariátrico, ele fala, o lugar que a gente opera é errado. A gente opera estômago, a gente tinha que operar o cérebro. Exato. Mas a verdade... E assim, se você vê isso, tem blogs de pacientes bariátricos que eles ensinam o cara a engordar de novo. Que? É isso aí. Eles ensinam. Você sabe qual é o maior inimigo do cirurgião bariátrico? O amigo do operado. Na verdade, não. Vamos falar o alimento, para limitar. Qual que é o alimento que é o maior inimigo do cirurgião bariátrico? Refrigerante, Coca Zero. Não. Sorvete? Quase, mas não. Esse é um alimento bem popular porque ele dá Chocolate? menos... É chocolate, mas é um chocolate específico. Por quê? Nutella? Se eu contar, não é a Nutella, mas se eu contar aí fica fácil. Tem relação com o tamanho do chocolate. Bis. Não, menor. Brigadeiro. MM? Exatamente. Caraca, velho. O MM? Um saco de 300 gramas de M&M, cara, tem milhares de calorias. Tem. Fora o corante, que é altamente tóxico. E essa quantidade de caloria, ela faz com... E o sujeito, ele consegue, porque é pequenininho, ele consegue mastigar, engolir, e ele vai comendo devagar e aquilo vai descendo. Então ele consome a mesma coisa de caloria, só que com o estômago menor. É que assim, os tipos de cirurgia bariátrica que você tem algumas. Você tem as cirurgias de bypass, né? Escopinaro, capela. Você tem a cirurgia de redução do estômago, que é o sleeve, né? Ou gastrectomia vertical. Você tem a banda, que é como se fosse uma cirurgia de sleeve, né? Mas algumas cirurgias... Hoje, por exemplo, o sleeve, que era uma cirurgia que o pessoal fazia muito, porque era fácil. Você só cortava o fundo do gástrico e beleza, né? Eles viram que tem muita recidiva. Então, eles voltaram para o bypass. O bypass, ele tem uma coisa interessante, porque o que ele faz? Ele tira o estômago do lugar que ele tá normalmente inserido, né? E aí ele faz como se fosse uma passagem rápida direto para o intestino. E o local que ele... Vamos tentar simplificar isso. Ele gruda essa saída do estômago. Uma ligação direta. Isso, né? É um local que ele vai absorver menos ou mais. Então, por exemplo, você tem, sei lá... 30 centímetros de jejum. Quando o cara ele vai mais para frente, ele pula uma boa parte do jejum, o paciente absorve menos nutriente. Então, se é uma cirurgia que vai muito, o cara ele perde muito peso, o cirurgião consegue ir lá, reverter e voltar um pouquinho, ligar um pouquinho antes, né? Para que isso não tenha esse efeito. A gente chama essa cirurgia de cirurgia em Y de Roux, tá? E qual a grande questão? O problema ainda reside em como o paciente ele lida do ponto de vista nutricional com a cirurgia. Claro. E se o cara, né, ele, por exemplo, e o que é o grande problema do bariátrico, né? É o que a gente chama de síndrome de dumping. O que segura ele comer? Se ele comer uma coisa muito osmolar, e aí a gente está falando do dumping precoce, tá?
você dá aula disso, né? Mas Traduz pra mim. vou te contar pra você que é uma coisa menos comum. Se bem que você também fez nutrição, né, Júlio? Então tá pau a pau. Vamos lá. contar pra galera, né? Existem 2 tipos de dumping. O dumping precoce e o dumping tardio, tá? O que é isso? O cara come agora, ou ele passa mal agora porque ele faz uma baita hipotensão, ou ele daqui mais ou menos umas 2 horas, ele faz uma puta hipoglicemia. O bariátrico, ele tem essa característica de dumping quando, se ele é precoce, ele come um alimento muito osmolar, que é o que acontece muito com doce. Então ele come aquele carbo denso, aquele açúcar. O que acontece? O soluto, ele migra do lugar de menor densidade para o de maior densidade. Então, se dentro do intestino você tem uma grande quantidade de açúcar, esse açúcar ele não passa tão rápido do intestino para o sangue. Então, o líquido do sangue passa rápido do sangue para a luz intestinal. Então, o que acontece? O cara ele enche o intestino dele de líquido, a pressão dele cai e ele faz um dumping. Ele faz como se fosse chama dumping porque é queda, né? Ele faz uma baita hipotensão, por quê? Porque ele roubou volume da circulação sanguínea dele. Esse é o dumping precoce. Aí você tem o dumping tardio. O que é o dumping tardio? O cara ele come um alimento açucarado e aí ele tem um pico de insulina. Só que essa insulina ela não cai. E o alimento acabou. Por quê? Porque ele tem um volume restrito de alimento disponível. E quando o alimento acaba e a insulina está alta, o que acontece? Ele faz uma hipoglicemia severa. E essas coisas têm muita relação com o jeito que o paciente se apresenta. E para o médico é muito difícil, porque o cara que é um bariátrico, ele não vem com adesivo, olha, sou um bariátrico, alternativa A, B ou C. Vem um paciente desacordado para você tratar, e aí, o que você faz? Então, é fundamental que o paciente bariátrico ele tenha, em primeiro lugar, a noção que ele não está fazendo a cirurgia para poder comer o que ele quer. Ele está fazendo a cirurgia para ele tratar de uma forma que ele não vai conseguir. Que ele não consiga comer o que ele quer. Exatamente. Cara, é quase como uma mordaça cirúrgica. Por isso que os médicos obrigam A dieta. o pré-cirúrgico emagrecer. E passar com psicólogo. Passar com psicólogo e emagrecer. Ah, você tem que emagrecer. O cara não entende. Fala assim, como assim? Eu vou ser operado? Pra que eu tenho que emagrecer 10 quilos? Porque ele precisa, de alguma forma, te reeducar. Ah, o mais Não, co- Renato, Desculpa, Julião. falar. Tem cara que ele engorda pra fazer a cirurgia. Ele É, quer fazer a pra cirurgia. conseguir passar Eu no conheci. convênio. Exatamente. Pra chegar no convênio. Ó, Exatamente. se conheci. você... Aí ele fala assim, ele faz a conta. Putz, se eu ganhar 5 quilos, eu faço a cirurgia. Então eu vou ganhar 5 quilos. É, Cara, é deprimente, mas é verdade. que saúde essa pessoa vai ter, velho? É um negócio Você assustador. conhece...